boa tarde a todos, que prazer imenso estar aqui novamente com todos vocês. Irmã Joseli Chamarelli, a paz do Senhor, querido, e todos os mais que estão aí nos acompanhando nessa transmissão. Como o meu esposo estava falando aqui, a gente está meditando estamos aprendendo, né, todos nós aqui, no livro de Atos dos Apóstolos, né, agora em português, Atos dos Apóstolos. E por que esse nome? Como eu já expliquei aqui outras vezes, né? Atos vem de feitos, vem de coisas que são feitas, atitudes. E Jesus, quando ele subiu aos céus, que ele ressuscitou, ele deixou uma missão, né? Ele deixou uma missão para que fosse cumprida, para que fossem feitas coisas em seu nome, porque antes de morrer ele falou: aquele que crê em mim fará também as mesmas obras que eu faço, e outras maiores fará. Então ele deixou obras que têm que ser feitas. E quem é que vai desempenhar essa obra? Quem foi designado para essa missão? Foi você, fui eu, foram aqueles que creram no seu nome. Ele falou: aquele que crer em mim. E crer no sentido não somente de acreditar, mas crer no sentido de seguir seus passos. Ele deixou passos no Evangelho, atitudes, né, obras para serem seguidas. Jesus era o mestre, ele veio ensinar. E porque ele levantou homens para deixarem registrados essas obras nas Escrituras, para que fosse um manual para você, para mim. Então todos esses livros estão aqui, 66 livros. E, né, particularmente agora a gente está estudando o livro de Atos. Eles são manuais, é um manual, né, na verdade, 66 manuais que formam uma coletânea, que formam um manual só, para que você possa ter exemplo. O ser humano, ele atua de acordo com o exemplo. Quando a criança nasce, ela começa o quê? A imitar os seus pais, a imitar aquele que está ali criando, não é? Então, Deus, o nosso Criador, ele deixou obras para que fossem imitadas. Nós somos sua imagem e semelhança. Jesus veio, deixou suas obras para que nós imitemos, para que nós sigamos. E aí a gente está meditando aqui no livro de Atos. E os primeiros designados para essa obra que Jesus deixou foram os apóstolos, e eles deixaram exemplos para nós. A gente parou aqui no capítulo 3, onde Pedro, né, ele começa a se levantar ali para fundar, colocar as bases da igreja. Jesus já havia deixado com a sua morte e sua ressurreição o fundamento da igreja. Então Pedro agora, né, Pedro vai dar continuidade junto com João e os outros apóstolos. E os primeiros relatos estão aqui, que a gente já viu na semana passada. Nós paramos em Atos 3. Porém, a gente vai dar uma recapitulada, né? Como é que era a igreja do princípio? A gente tem que ir lá para o passado para a gente entender o que a gente tem que fazer como igreja. Igreja primitiva é o nosso modelo, né? Foi o modelo que Deus deixou para nós, que Jesus deixou. Lá em Atos 2, só recapitulando, 43, o que havia no povo de Deus? Havia temor. Que temor é esse? Medo? Não, havia respeito. Então a igreja, ela tem que ter respeito a tudo que se diz respeito ao Senhor nosso Deus. No momento que a igreja perde o respeito, perde o temor, a referência daquilo que deve ser feito diante de Deus, ela se torna apóstata, né? As pessoas se apostatam da fé. Então, o que está acontecendo hoje em dia? Muita gente está perdendo o temor. Faz o que quiser, em nome de Jesus está tudo certo, eu vou fazer, Deus vai aprovar. Não, Deus não vai aprovar aquilo que não é segundo o seu objetivo para o ser humano. É Ele o Criador, Ele que manda. Ele vai aprovar aquilo que você faz segundo a direção dele. Então havia temor, havia respeito. Se a gente sair daquilo que ensina o manual, não é, que Ele criou para nós, que é a sua palavra, as Escrituras, a gente perde o temor, a gente perde o respeito. Para isso existe aqui um caminho a ser seguido. Jesus é o caminho, né? Primeiro vieram os profetas anunciando o Messias veio, ele trilhou o caminho e deixou para nós seguirmos. Havia temor. Prodígios e sinais. Começaram a acontecer os prodígios, porque Jesus falou que fariam milagres em seu nome. Mas não milagres, qualquer milagre, né? Porque muitos também vão fazer milagres no nome de Jesus e que não tem temor a Deus. Porque a Bíblia também fala, nem todo que disser Senhor, Senhor, né, estará agradando ao Senhor. Realmente servo de Deus, verdadeiro. Né? Nem todo que diz Senhor, Senhor vai entrar no reino. E muitos farão milagres em meu nome, mas o Senhor vai dizer assim, para eles, né? Eu não vos conheço.
Mas, claro, não por isso a gente vai dizer que os servos de Deus não fazem milagres. Sim, começaram os prodígios naquela época, que tem que continuar hoje nos nossos dias. O milagre existe, porque Atos dos Apóstolos está aqui e foi deixado como manual, ele não se encerrou, ele continua, porque quem são esses agora, esses servos, esses missionários que continuam fazendo a obra que Pedro começou, que Paulo continuou, que os outros apóstolos fizeram? Somos nós, igreja. A igreja continua, ela vem seguindo esses passos desde então, da igreja primitiva, mas ela não pode se desviar daquilo que é a igreja, porque ela deixa de ser igreja, né? A igreja primitiva. Aí o que acontece, né? E que eles tinham tudo em comum. Eles tinham comunhão. Então, se falta comunhão, se falta aquela vontade de se colocar no lugar do outro, de estar com o outro, de pregar Jesus pelo amor ao próximo, né? Como a gente começa a colocar segundos interesses outros que não sejam aqueles de glorificar o nome de Deus, de estar em comunhão com Deus e comunhão com a igreja, né? Então a gente não está seguindo os passos da igreja primitiva, porque eles tinham tudo em comum, eles tinham comunhão. Bom, agora continuando no capítulo 3, a gente já falou sobre isso aqui. A gente na semana passada falou sobre a cura do coxo. Quando Pedro, ele diz para aquele coxo que estava ali esperando, né, em frente à porta formosa ali, há quanto tempo, né, quantos anos ali aquele homem, e ele diz o seguinte para ele: ouro e prata eu não tenho. Olha para mim, olha para mim. Interessante, né? A gente falou sobre isso, né? Olha para nós, estava ele e João. Olha para nós, né? Referência. Tem que ter referência. Cristão tem que ser aquele em que o outro vai ter uma referência com ele. Por quê? Porque nós somos agora o braço de Jesus aqui na terra, o corpo de Jesus aqui na terra. Jesus atua através de nós. Muitas vezes a gente não tem sido referência. Eu não tenho sido referência, mas é importante que a gente reveja isso. Eu preciso, porque as pessoas precisam, como eu falei no início dessa pregação, o ser humano, ele age o quê? Ele precisa de exemplo. É como uma criança olha para sua mãe e seu pai, como é que eles se comportam, o que eles fazem, e a gente é assim mesmo na vida espiritual. Eu preciso de alguém que seja referência. Jesus é a nossa referência, sim, mas nós também temos que ser referência, né, aqui na terra para aqueles que estão precisando ver a Cristo. E hoje em dia não vem pessoalmente, né? Vem pelas Escrituras. Mas ele deixou isso pra gente, assim como o Filho do Homem, assim como Cristo, o Filho do Homem, Filho de Deus, veio aqui, que a gente tem que ser também. Por isso que a gente é chamado de cristão, pequenos cristos, né? E aí ele fala, olha pra nós, porque ele... Não queira ser um milagre, olha pra referência, olha aqui, olha como é que tem que ser. Né? Olha pra mim, olha pra nós. Pedro pôde dizer isso, Pedro e João puderam dizer isso. Aí depois ele vai, né, e crê, né, naquele homem, só recapitulando, ele falou, não tem ouro, não tem prata. Então a intenção da igreja não é enriquecimento material. Eu vou na igreja para ter um carro novo, para ter uma mansão, eu vou comprar a bênção, eu vou dar tanto, que eu vou receber tanto, eu vou fazer o propósito, que eu vou dar 1 milhão, que eu vou dar 2 milhões, porque Deus não está querendo fazer barganha com ninguém. Não. Claro que Deus prospera, como eu falei semana passada, Deus abençoa, mas esse não é o foco. O foco é você se tornar aquilo que Deus projetou para você no início, a imagem e semelhança dele. É você espalhar a sua glória, não é? Você colocar o caráter de Deus aí para que as pessoas possam ver. Isso sim é o foco. Né? Não são os reinos desse mundo, por contrário, quem oferece as riquezas do mundo é Satanás, que ele ofereceu para Jesus. Olha, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então a gente tem que tomar cuidado com esse evangelho que é o evangelho de vem, que Deus vai te dar isso, vai te dar aquilo, mas não tem compromisso. Não precisa ter compromisso com ele, não precisa seguir os seus passos, não precisa ser fiel. Não, Deus te abençoa, ele te perdoa e fique como está e está tudo bem, mas somente Deus quer que você seja rico ou que você dê suas riquezas. Jamais a gente vai ver isso aqui. Olha o que Pedro estava pregando. Ouro e prata não tenho, o que eu tenho eu te dou. Sabe o que eu te dou? Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. É levantar aquele que está caído, né? É levantar tanto espiritualmente como também, muitas vezes, como pessoa. Aquele homem estava indigno, ele estava ali esmolando, ele estava precisando de uma mão, né? Uma mão amiga ali, ele estava ali se sentindo inferior dos outros, porque ele não podia andar por ele mesmo. E aí o Espírito de Deus usa Pedro e o levanta, ele consegue andar com as suas próprias pernas, ele agora consegue ter dignidade, ele consegue trabalhar, ele consegue ser um testemunho da glória de Deus.
E aí o que acontece? O que acontece geralmente é que o cristão não é aplaudido. Pedro não foi aplaudido. Sim, ele foi aplaudido por alguns que tinham o coração predisposto para receber o Espírito, a palavra e se converterem. Mas pelo sistema do mundo, então, pelos dominadores do mundo de então, que seria a mídia de hoje, que seria, né, os poderosos de hoje, eles foram perseguidos. Os grandes religiosos da época, eles foram, Pedro e João, perseguidos. E aí a gente começa a ver que Jesus avisou, vocês serão perseguidos por causa de meu nome. E ali começou a se cumprir isso. É muito bom receber a bênção, é ótimo, mas no momento que a gente se depara com essa palavra, dura esta palavra, você vai ser perseguido pelo nome de Jesus. Mas isso também é uma marca do cristão. Aqui está, vocês vão fazer a obra, está aqui, Atos dos Apóstolos. Continuamos a escrever essa realidade aqui, né, da igreja. A história da igreja continua sendo escrita por nós. Mas olha só, você vai ter bênção, você vai ter cura, ele foi curado, ele foi restaurado, ele foi trazida a dignidade para ele, né? Para aquele homem que era coxo. O milagre acontece, porém aquele que estava pregando, o Pedro, né? Aquele que estava ali também auxiliando o João, o que eles receberam? Não foram os aplausos, não foram os holofotes. Sim, os holofotes, mas para serem perseguidos e presos por causa do nome de Jesus. E a gente vê aqui o que acontece, né? Ali depois, né? Continuando nosso estudo no livro de Atos, ele foi curado, né? E aí o que aconteceu? Versículo 11, a gente falou na semana passada, 3:11 de Atos. Capítulo 3, versículo 11. Apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, no pórtico chamado de Salomão. Então aquele homem que foi curado, ele não... O ex-coxo, né? Que agora estava andando perfeitamente, glorificando o nome do Senhor, ele não recebeu a bênção e saiu fora. Já recebi o que eu queria, obrigada Pedro e João, glorifico a Deus, Jesus, e foi embora viver a sua vida. Ele continuou, ou seja, ele teve comunhão com aqueles que lhe pregaram o evangelho. E o que acontece hoje em dia? Muitas vezes as pessoas ouvem a palavra de Deus, mas cada um, olha, obrigada, eu aceito Jesus, eu vou viver a minha vida, né? E não é bem assim. Que bom quando a gente consegue, né, criar esse vínculo com pessoas que nos trazem a fé, e continuar os caminhos, né, com eles, aprendendo até chegar a uma maturidade, também ensinar. Que bom, é isso que é a igreja. Ele se apegou a eles. Então a gratidão, olha o que há, né, na igreja. A igreja também é formada de gratidão. Assim como você é grato a Deus, você é grato àquele que te estende a mão, né? E você também está ali para apoiar. E o que aconteceu, né? Pedro e João estavam ali no pórtico chamado Salomão. Vocês sabem que eles eram judeus, eles estavam começando ali as bases da igreja, ainda pregando para judeus, ainda ali naquele, né, no templo, ainda dedicado, né, dos judeus, que vinha da lei, né, de Moisés para os judeus, ainda havia aquele templo. Hoje o templo sou eu, é você, mas como eles eram judeus, eles estavam pregando primeiramente aos judeus, depois eles pregariam aos gentios. Né? Deus vai levantar daqui a pouco uma pessoa que vai chegar aos gentios, que somos nós, né? E ali, o que ele faz, né? O Pedro, ele se dirige àquele povo e diz: israelitas, aqueles eram israelitas, por que vos maravilhais disto, ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? E aí eu fico vendo tanta gente pregando o evangelho: vem que a bênção está aqui, o homem de Deus vai curar você, mas tem que ser aqui, porque a bênção está aqui. Querido, Pedro andou com João, Pedro teve 3 anos com João, Pedro andou com Jesus, Pedro teve 3 anos com Jesus, Pedro viu Jesus de perto, Pedro falava com Jesus, Pedro foi designado, João também, pelo próprio Jesus em pessoa, mas ele não ficava falando: tem que ser aqui, eu fiz a bênção, eu que dei o milagre, vem que o milagre está aqui na minha mão. Ele não ficou se promovendo. Pedro não se promoveu, e às vezes a gente vê pessoas pregando o evangelho que se promovem. Eu sou homem de Deus, vem, toca aqui na minha mão, toca no meu pé, toca na minha roupa, toca no meu lenço, toca nisso, toca... Onde é que está a glória? A glória é de Cristo, a glória é de Deus. Se esses aqui não tiveram a ousadia de pegar a glória para si mesmo, quanto mais nós? E o que ele falou? Olha só, vocês estão maravilhados achando que a gente fez isso no nosso próprio nome?
O milagre vem de mim. Quantos hoje dizem, vem aqui, o homem de Deus vai fazer um milagre na sua vida? Se você ouvir alguém pregando assim, cai fora. Porque não é Deus que está fazendo esse milagre. E cuidado, porque até o inimigo faz milagre para enganar alguns. Ou a muitos. Ele até usa pessoas para tirar o foco do Criador. Então, olha só, gente. Como se pelo nosso próprio poder e piedade, ou piedade, tivéssemos feito andar. Pedro, olha a verdade, Pedro, não fui eu. Não foi o meu poder que fez ele andar. Não foi o meu próprio amor. Mas o amor de quem? Por quem? Quem faz o milagre quando a gente ora aqui? Quando você ora aí? Quando alguém ora por você? Quando alguém prega o evangelho? Não dirija a sua glória para homens. Estão invertendo as coisas. Estão adorando denominações. Estão adorando religiões. Estão fazendo bezerros de ouro. Estão adorando artistas gospel. Estão adorando pessoas, pregadores. Mas não é. Não é essa pessoa que é o foco da nossa... Não pode. Isso se chama idolatria. Nem Pedro aceitou isso, nem anjos aceitaram isso. E aí daquele que aceitar. Aí daquele que acha que eu sou um ótimo pregador. Olha como eu encho lugares. Eu sou um cantor maravilhoso. Olha como as pessoas adoram comigo. Ou eu sou uma excelente mestra da palavra. Olha como as pessoas aprendem. Se eu não tiver, não tem culto. Se Jesus não tiver, não tem nada. Se o Criador não estiver presente, não tem coisa nenhuma. Porque o poder e a glória vem de Deus. Não é pela nossa... Não vos maravilheis, não é o poder meu. Não é o meu amor, mas é o amor daquele que é eterno, poderoso. Olha só. Aí o que acontece? Né? A quem, né? Ele estava pregando, que Deus é esse? É muito fácil a gente falar de Deus. Porque Deus, mas Deus usa muito. Eu até não gosto muito de falar essa palavra Deus, que Deus, né? Que Deus, vamos deixar bem específico. Quem é o Deus que eu estou te apresentando hoje, que o ministério está te apresentando hoje aqui, que o pastor está te apresentando hoje, que os irmãos vêm aqui? Deuses há muitos, porque os homens fazem deuses. Mas existe um só Deus, que é o Criador de todas as coisas, o Eterno, o Criador. E sabe que ele tem como a gente apresentá-lo, tem como a gente saber quem ele é. E olha quem Pedro anunciou: o Deus de Abraão, Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o servo Jesus. Então hoje a gente está aqui para pegar o evangelho, mas em nome de quem? De Deus. Que Deus? Alguém pode estar assim, que Deus te abençoe. Que Deus? Qual que é Deus? Esse é um Deus específico, o que criou os céus e a terra, o que do homem, né, que fez o homem do barro, o que do nada fez o tudo, o que chamou Abraão e disse: olha, eu tenho uma terra e eu vou te levar para essa terra. E ele não é específico de uma nação. Mas esse Deus aí é o Deus dos israelitas. Ele não veio para somente os judeus, tanto não veio que o evangelho chegou até nós, a todos. E a gente vai ver que foi bem... Deus, ele usou pessoas que chegassem até nós. Aquela nação foi usada naquele momento e até hoje, né? É uma referência. Porém, o propósito do Senhor, está aqui o livro de Atos na tua mão, era chegar até você e a mim. Ainda que não sejamos israelitas, mas somos suas criaturas e precisamos reconhecê-lo como nosso Criador e nosso Deus. E aí, o que ele fez? Ele mandou quem? Seu servo Jesus, que no momento que ele veio, né, o Filho de Deus, ele era servo porque ele veio em forma de homem. E homem é servo, ser humano. E ele veio servir realmente, porque ele veio morrer por nós e ressuscitar por nós. E aí o que ele acontece? É que ele começa a explicar bem legalzinho aqui: olha, a quem vós traíste negais perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negaste o santo justo e pediste que vos concedesse um homicida. Pedro começa aí então a mostrar: olha só, vocês se equivocaram, vocês mataram o Filho de Deus e pediram um homicida. Mas olha só, vocês estão perdidos, não tem mais jeito não. Não foi isso que Pedro falou para aquele povo, não. Embora ele deixasse bem o pecado deles bem explícito, para que eles pudessem se arrepender. Que para chegar até Deus tem que ter o Deus Criador, o Deus de Isaac, Abraão, Isaac e Jacó. Tem que ter uma coisa: igreja não existe
né? Você não vai ser igreja antes que você tenha uma coisa fundamental: arrependimento do que você tenha feito errado contra ele. É o primeiro passo. Então ele já começou pregando assim: se você ouvir alguém pregando o evangelho, diz que você tem que se arrepender, pedir perdão aos seus pecados, consertar com Deus, cuidado, porque tem alguma coisa errada. Aqui, olha: mataste o autor da vida, quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em nome de Jesus é que esse mesmo fortaleceu este homem, aquele coxo, né? Que ele estava se referindo a ele, que tinha sido curado. E agora vedes que reconheceis sim a fé que vem por meio de Jesus, de Jesus que deu saúde perfeita na presença de todos a este homem. Olha que coisa bem explicadinho. Pedro deixava bem explícito ali, olha: aquele Jesus que vós mataste, ele é filho de Deus. E foi ele que deu saúde a esse homem. Ele fortaleceu. Agora eu sei, irmãos, né, israelitas, ali naquele momento eram os israelitas, que fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades, mas assim cumpriu o que antes anunciara por boca dos profetas, se cumpriu, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. Isso é pregação do Evangelho, né? Olha que modelo de pregação que Pedro deixa aqui, né? Primeiro ele fala assim, ó: o milagre quem faz é Jesus. Olha só, ele deu saúde a esse homem, restaurou a saúde. E vocês mataram. Por causa de vocês, o Filho de Deus foi morto. Mas olha só, há uma esperança. Arrependei-vos, convertei-vos. Ele ali começou essa pregação para os que eram, né, o povo daquele, ainda o povo israelita era o povo para quem Jesus veio, de quem ele veio, que dele, o primeiro, né, povo separado, e deles sairiam aqueles que pregariam a nós, gentios, para todos os homens chegarem ao conhecimento do Deus Criador e do Evangelho. E aí ele mostra que Jesus tinha que padecer. Ai, coitadinho, mataram Jesus. Não foi coitadinho, não. Jesus veio para isso, mas ele ressuscitou, ele foi vitorioso, e ele está falando para eles: vocês pensam que mataram ele, mas foi por ignorância, porque ele tinha que padecer. Vocês tiveram realmente essa responsabilidade de matar o Filho de Deus, mas olha só, arrependei-vos. Então, há esperança? Há. Todos nós somos pecadores, mas o Senhor está disposto a perdoar. Então a gente prega assim, denuncia assim, que a gente precisa de arrependimento, que a gente precisa de perdão, mas que Deus perdoa e que converte. Conversão significa o quê? Se converter, se transformar. Não existe arrependimento sincero se não há uma mudança de vida. Se as pessoas disserem que estão seguindo a Cristo, mas eles continuam fazendo as mesmas coisas, dando vazão aos mesmos erros que tinham antes de se converter a Deus, tem alguma coisa errada. Não é? Eu não posso dizer que eu agora sou de Cristo se eu continuo fazendo coisas ilícitas, se eu continuo enganando os meus irmãos, se eu continuo mentindo, se eu continuo tirando o direito do outro, se eu continuo passando por cima do direito do outro, se eu continuo caluniando, se eu continuo criando intriga, se eu continuo me sentindo maior do que os outros, né, querendo pisar nas pessoas, se eu continuo tirando benefício próprio para mim, mesmo que eu tenha que prejudicar o outro, se eu continuo traindo, se eu continuo roubando, isso aí tem alguma coisa errada, porque Jesus não está de acordo com isso, né? Jesus não foi assim. Então, continuando aqui, né, arrependei-vos e convertei-vos, a fim de que da presença do Senhor, né, venham os tempos de refrigério e que envie ele o Cristo que já foi designado Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Você sabia que nesse momento aqui Jesus havia acabado de ressuscitar, ele estava mostrando ali que Jesus tinha ido para o Pai ressurreto, né, que tinha que se cumprir tudo aquilo, que ele era o Messias esperado pelos israelitas e que ele vai restaurar todas as coisas ainda, que ele vai voltar, que ele vai restaurar, que ele vai implantar o seu reino aqui entre nós definitivamente para a eternidade, né? Então aqui ele começou a falar sobre toda o plano de salvação e sobre a história, né, do plano de salvação com Moisés, que ele anunciou, os profetas que anunciaram Cristo, para que eles crescem que Jesus era o Cristo. Depois você vai ler aí, eu não vou poder ler tudo agora para você, porque eu já estou terminando, a gente vai continuar o estudo na semana que vem.
Mas ele pregou para aqueles homens judeus e deu uma oportunidade para que eles se arrependessem do que tinham feito. Aqueles líderes religiosos tinham mandado matar a Cristo porque ele dizia ser o Filho de Deus. Então ele mostrou, ele provou que os profetas haviam anunciado que Jesus, que o Messias viria, que Jesus cumpriu todas as prerrogativas de Messias e que ele era o Salvador prometido. Ele deixou bem claro. E esse mesmo Jesus que ele pregou, ele é o Salvador para as nossas vidas, se a gente quiser. Ele está aqui. Esse que curou o coxo, esse que curou tantos outros e que continua até hoje. Esse aqui, que é a pedra fundamental da igreja, Jesus Cristo, ele é o nosso Salvador. E a gente, se a gente quiser, ele está pronto para ser o nosso guia na nossa vida. Ele é o próprio Filho de Deus, que hoje está falando comigo, está falando com você, e quer que a gente siga os passos dele. E aqui está o Atos dos Apóstolos, que é esse livro maravilhoso que você pode estar lendo e você pode estar se edificando, entendendo qual é a sua posição nesse mundo como igreja, não é? E seguindo esses exemplos. Então aqui ele termina dizendo, né? Vós sois filhos dos profetas, porque eles eram israelitas, descendentes de Abraão, dos profetas, que Deus estabeleceu com os vossos pais, dos profetas da aliança que Deus estabeleceu com os vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de cada um se aparte das suas perversidades. E aí, o que aconteceu quando Pedro, então, pregou ali para os seus primeiros ouvintes do povo de Israel? Eles se revoltaram muito, os líderes religiosos daquela época. Em vez deles se arrependerem, em vez de eles reconhecerem que Jesus era o Messias, eles precisavam ouvir primeiro, antes de nós gentios, a maioria, com algumas exceções, porque sempre há, em vez deles se converterem, eles começaram a perseguir a igreja primitiva. E falavam eles ainda, capítulo 4, ao povo, quando sobrevieram sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. E ressentidos por ensinar-lhe eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, os prenderam. Eu vou terminando aqui. Olha só, igreja presa. Naquele momento, a igreja, que eram aqueles dois ali que estavam iniciando, aqueles primeiros cristãos, eles não receberam os aplausos dos poderosos, então não. Eles receberam, foi a prisão. E aí eu começo a te dizer, hoje, qual é o papel que nós estamos tendo agora nesse mundo como igreja? Será que a gente está aqui seguindo os passos desses homens e dizendo: arrependei-vos, convertei-vos, transformai-vos, vestivos, como assim? Tenham as vestiduras limpas por Cristo, Imite o caráter de Cristo, imite o exemplo de Cristo. Deixa para trás aquilo que você fazia, que você sabe que é impuro, porque a nossa consciência também nos mostra. A gente sabe lá no fundo que aquilo que desagrada a Deus, lá no fundinho a gente sabe, como que a gente está fazendo isso como igreja? É essa igreja que nós temos? Dá para a gente perceber a diferença entre puro e impuro? Dá para a gente perceber a diferença entre igreja que vem seguindo esses passos aqui não está seguindo? É só você se inteirar aqui da palavra, você vai entender e você vai saber discernir. A sabedoria vem quando você procura, quando você a busca, quando você a procura. Então, analisando isso aqui, você vai conseguir entender. A pregação daquele homem, arrependimento, transformação, não é glória para si, Jesus em primeiro lugar, e chance de ter renovação, cura, mas sempre Cristo o foco. Sempre se apartar de perversidade, o foco. Ter uma vida diferente, o foco. Aqui estava o foco. E não foram aplaudidos ou exaltados pelos grandes, mas sim perseguidos. É essa igreja que a gente está nela hoje. É assim que está acontecendo. Vamos começar a meditar sobre isso. Na semana que vem eu estarei continuando esse estudo. E a gente vai continuar aqui do capítulo 4, para a gente ver o que aconteceu depois com Pedro e João, depois dessa pregação. E aquele homem coxo, qual foi o papel dele? Será que ele saiu por aí e esqueceu? Ou ele continuou mostrando a glória de Cristo para aquele povo ali, para que eles crescem no nome de Jesus? E o que depois aconteceu?
através desse milagre, através dessa pregação tão bem explanada aqui de Pedro, desse momento. E agora eu quero chamar a nossa irmã Elizabeth, a nossa obreira, que vai estar também trazendo uma palavra. A paz do Senhor, Roberta, Lirol, Yali, Alan Gomes também. Bendiciones, un gusto tenerte acá en nuestra reunión, hermano Yale, Alan. E que Deus os abençoe. A gente vai continuar falando sobre o livro dos apóstolos no próximo domingo, amém? Esteja aí lendo na sua casa também, meditando, para a gente estar analisando passo a passo esse importante livro e colocando na nossa vida os seus ensinamentos, amém? Obreira Elizabeth agora vai estar trazendo também uma palavra para nós.